Bom, estou aqui reunido com o meu amigo Ricardo Goldenberg, a quem eu convidei para dar uma entrevista sobre psicanálise política. Tema esse que ele já foi dar uma conferência no Vox e hoje vamos aproveitar para poder aprofundar sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, para quem estiver nos ouvindo, contar um pouco do teu processo de formação, tua chegada no Brasil. Ok. Meu processo de formação e a chegada no Brasil vem junto. Olha, não sei onde começar. Eu entrei em psicologia na Faculdade de Filosofia e Letras em Buenos Aires, porque tinha uma fila de mulheres absolutamente fantástica e eu digo, eu vou ficar aqui. Essa foi a minha vocação. Nem sabia direito o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria fazer medicina, meu pai era cirurgião. E eu acho que ter entrado em psicologia, penso hoje, foi uma coisa dura para ele, porque tipo, qualquer coisa menos isso, né? Era como ser enfermeiro, uma coisa secundária. Ele me disse, chegou a me dizer, mas por que não faz psiquiatria, já que você quer isso aí, né? E entrei e rapidamente me encantei com psicologia genética, com Piaget. Eu entrei numa época universitária absolutamente ímpar e singular, porque foi logo antes do golpe que derrubou o governo socialista, entre aspas, o primeiro governo peronista quando Perón voltou. E foi uma época de uma efervescência fantástica. Só para te dar uma ideia, quando Câmpora tomou o poder, que ele acreditava, coitado, ele acreditava que ele era o presidente mesmo. Ele era apenas o testaferro de Perón que não podia se apresentar porque estava exilado em Espanha e banido. Então, em nome de Perón, o peronismo tomou o poder com Câmpora, apelidado de O Tio. E o Tio, a primeira coisa que fez foi liberar todos os presos políticos. E naquela época, tínhamos uma cadeira que era política na universidade e tinha duas opções, as duas valendo créditos, na graduação, de psicologia. Ou seja, nem sociologia era. Uma era peronista, uma leitura da política peronista, e a outra era marxista. Imagina, depois chegou o governo de Videla e acabou com essa farra toda, 30.000 desaparecidos, torturados, mortos. Bom, mas naquela época a faculdade era uma festa política, ou seja, você não, era um convento, um velho convento, o prédio era um velho convento, a gente sentava nos reclinatórios e no hall enorme da entrada tinha aqueles cartazes políticos que eram como uma espécie de instalação, você tinha que entrar e era um labirinto de cartazes, todas as paredes pichadas, as janelas quebradas, etc. E depois do golpe, quando chegava a polícia, que chegava um dia sim, um dia não, com gás lacrimogêneo e tudo mais, a gente tinha aprendido a fugir, não pela porta, por onde eles entravam, senão subir até o terraço e pular para prédios vizinhos e descer para a rua. Isso era uma festa. Agora, eu não tinha absolutamente nenhuma... achava um saco toda aquela história da pátria socialista, enfim, trabalho com sindicatos, estava completamente em outra, era sexo, drogas e rock and roll. Mas eu me encantei com Piaget e com Emília Ferreiro e Rolando Garcia, que eram...
Bom, eles trabalhavam junto com Piaget. Rolando Garcia é um epistemólogo absolutamente sério e ela fazia coisa experimental com as crianças, sobretudo a linguagem. E muito jovem, eu entrei num grupo de pesquisa com Anna Teberoski, que hoje virou uma figura do piagetismo de primeira linha, na época era muito jovem. Eu tinha 19 anos, ela tinha, sei lá, 5. E a gente trabalhava na gênese da linguagem nas crianças, experimentalmente. Você já tem uma formação precoce em estruturalismo. Obviamente, ligamos Chomsky, eu não entendia nada, mas enfim, foi tudo um esforço a epistemologia piagetiana, isso tudo. Então eu tinha uma formação estruturalista muito precoce. A Emília me chamava meu aluno hippie, porque eu andava de poncho, enfim, cabelão, eu tinha cabelo na época. Nessa entrevista que você deu no livro que o nosso amigo Ernesto organizou, você conta que foi conhecer Lacan bem mais tarde, né? Sim, eu conheci Lacan praticamente saindo da... Eu me encantei com Freud porque entramos da melhor maneira possível. Leon Ostrov, que foi um dos fundadores da Associação Psicanalítica Argentina, ou seja, um psicanalista médico, psicanalista, era quem nos deu a introdução a Freud na Faculdade de Psicologia. Os psicólogos, na época, não éramos autorizados a sermos psicanalistas. Quando eu digo psicanalistas, digo freudianos reconhecidos pela IPA. Qualquer outra coisa não era psicanalista. O lacanismo ainda era um movimento marginal, fundado por Massota, com 4 ou 5 gatos pingados que estudavam aquilo com uma espécie de paixão intelectual. E Massota, bicho, era uma figura ímpar. Massota era um cara que não tinha nenhum tipo de estudo formal. Acho que nem... Eu não tenho certeza, porque eu não sou muito massotiano. O mito massotiano não me pegou. Mas o cara, acho que nem universidade ele fez. Ele era um cara de bairro, ele era um autodidata no bom sentido, e um cara interessante e interessado. E conta a lenda que Pichon Rivière, outro dos fundadores da Associação Psicanalítica Argentina, um grande psicanalista e fundador da psicanálise de grupo, ele disse que caíram nas mãos dele os escritos em francês. Pichon Rivière era francês de origem, naturalizado argentino. Pichon Rivière tem se eu não me engano, um livro, creio que dele, sobre a psicanálise pensada, a psicanálise do futebol pensada do ponto de vista da bola. Ou seja, uma coisa tão interessante, criativa. Estou te falando dos anos 60, tão pouco enquadrada em dogmas. E o Massota tinha uma ligação com vários lacanianos, o casal Manoni também. Sim, mas ele introduziu a psicanálise lacaniana na Argentina, mas antes disso foi Pichon Rivière que disse: deixo isso para você, para Massota, porque eu sou muito velho para mudar. E Massota se encantou, que também aprendeu a ler francês, como eu aprendi a ler francês, na marra, sem escola, sem nada. E depois disso, aquilo, Massota trouxe para a Argentina a coisa mais fresca, mais livre do primeiro lacanismo, que isso já se perdeu na França, se perdeu tudo. Enfim, estou te falando de justamente o casal dos Manoni, que vieram para a Argentina em 69, 70. François Dolto, Valabrega, Granov, Perrier, ninguém mais os lê, ninguém mais nem sabe quem são, depois da operação de expurgo stalinista feita pelo Jacques Miller. Mas enfim, isso é outra história. Voltando a mim, eu tinha esta formação estruturalista, terminei a faculdade, entrei
para trabalhar no Hospital de San Isidro, que era um hospital geral, com um serviço de psicopatologia que era uma glória, bicho, porque tinha lá psicanalistas lacanianos, freudianos, que trabalhavam junto com psiquiatras, vendo as pessoas de psiquiatria ad honorem. Os únicos... Lembro que a gente batalhava para que nos pagassem alguma coisa, mas todo mundo trabalhava de graça, menos o chefe e mais 2 pessoas. A antipsiquiatria já tinha entrado? Tinha entrado fortíssima antipsiquiatria, tinha muitíssima influência Erich Fromm e uma certa corrente existencialista, lia-se muito Sartre. Lembra de uma coisa, em Buenos Aires, digo Buenos Aires porque eu que eu conheço, mas acho que Córdoba e Rosário também, digamos os argentinos, sempre foram, certamente os porteños sempre foram mais papistas que o Papa. Lembro que Melanie Klein, o kleinismo em Argentina foi fortíssimo nessa época. Lembro que a própria Melanie Klein, li uma vez numa entrevista que ele disse, quando Pichon Preville, que era um kleiniano formado com ela na Inglaterra, fez análise com ela, didático, digamos, foi fazer lá na Inglaterra. E contam que ele orgulhosamente disse que tinha, sei lá, não sei, 150 kleinianos em Argentina, e eles disseram, mas que interessante, estou pensando, estou ouvindo até o sotaque com que ela deve ter dito isso, mas que interessante, aqui na Inglaterra somos 15. Isso é o melhor e o pior de Buenos Aires. Ou seja, havia mais sartreanos que na França, mais kleinianos do que na Inglaterra, e certamente chegou a haver mais lacanianos do que na França, evidentemente. Essa fertilidade da psicanálise na Argentina você atribui a quê? Dá uma lida à autobiografia do falecido, como que chama, o Rodriguero, que não lembro mais como que chama, porque ele conta a história, ele está na fundação disso, ele é par desta gente que estou te falando, da mesma época, e ele conta com muito bom humor o que foi a entrada da psicanálise nos anos 50, 40 e 50 em Argentina. Eu não sei, foi uma febre e uma moda, vingou. E que se mantém presente, né? Com muitas variações, aquilo se transformou muito. A ruptura do núcleo duro da Associação Psicanalítica Argentina entre o grupo dos marxistas, que depois foram exilados, chegaram aqui, a fundação da psicanálise freudiana aqui em São Paulo foi feita justamente por esse grupo. Tinha 2 grupos, um que defendia uma certa ortodoxia política, que todo mundo dizia que eram de direita, que foram os que permaneceram na IPA, digamos assim, e um grupo dissidente dentro da IPA de lá, que se chamava, tinha um grupo Plataforma, outro documento, eu não lembro muito disso, mas enfim, eram marxistas. E são os que vieram para aqui. O CEDES, por exemplo, foi fundado por essa gente, o grupo de psicanálise, que fugiram da ditadura, etc. Eu, na época, enquanto estava como piagetiano, isso, na época do hospital, etc., mas aí eu tive um encontro, que foi um encontro amoroso, como poderia dizer, com Alejandro Ariel, que era supervisor, fui convidado para ser supervisor no Hospital San Isidro, do nosso pequeno grupo, e ele era membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, masotiano, aluno de Masota. Eu não sabia na época, mas ele mesmo estava dentro de um pequeno grupo dissidente dentro da própria escola, sem ruptura. Ou seja, digamos assim, tinha um grupo mais oficial, e tinha ele que era um pequeno grupo dissidente dentro da escola. E ele se encantou comigo porque eu era contestatário. E aí eu descobri Masota e Lacan com ele.
ele meio que me adotou como uma espécie de irmão mais velho. Eu sei do pentelho, digamos, o irmão pentelho que tem que ser educado. E eu devo a Alejandro Ariel, digo isso com todo reconhecimento, a minha entrada na psicanálise propriamente dita, porque ele me mostrou um caminho a Lacan, fora a introdução de Ostrova, que se chamava Psicologia Profunda 1, que era Freud puramente Freud, e Psicologia Profunda 2, que eram os pós-freudianos, Bion, Jung, etc. Klein, basicamente Klein. Agora, Psicologia Profunda 1, que era o programa do Ostrov, era a psicopatologia da vida cotidiana, era o livro dos sonhos, era muito interessante essa introdução, bem freudiana. E eu me encantei com aquilo, mas de fora, nunca pensei em clinicar. Não tinha a menor... 99% das pessoas que estavam em psicologia queriam fazer clínica. Não podíamos ser psicanalistas, lembra disso? Isso entrou depois por uma questão econômica, ou seja, qualquer coisa que se diga diferente disso é mentira, porque foi absolutamente uma fortuna fazer a formação, você tinha que fazer 5 vezes por semana, era uma fortuna. E tinha que ser médico, etc. Aquilo foi aberto aos psicólogos também por uma questão econômica. Quando já ninguém mais podia fazer a formação, então abriram. Reduziram. Antes não havia... Para ser psicanálise tinha que ser 5 vezes por semana. Isso. 5 vezes por semana, sessões, evidentemente, de 50 minutos, durante, não sei, 3, 4 anos. Depois disso eram as supervisões assistidas, e os seminários e tudo mais, para ser membro, e, enfim. E depois, com a economia, não fez mais possível isso, só era psicanálise. Naquela época se interpretava uma entidade clínica chamada angústia do final de semana, porque como tinha sessões segunda, terça, quarta, quinta e sexta, interpretava-se na sexta angústia do final de semana. Que desapareceu essa instância clínica quando a economia não permitiu mais a análise de 5 vezes, 3 vezes por semana. Então, uma instância clínica que tinha a realidade clínica desapareceu. Não teve mais angústia no final de semana. Esta palhaçada é essa coisa acrítica da teoria dogmática, né? Bom, eu sou dessa época e eu não tinha o menor interesse nem na clínica, nem na formação analítica, nem nada. Portanto, entrei em Lacan com uma isenção absoluta e um fascínio total. Alejandro Ariel me apresentou o resumo de Nassif do seminário, ou seja, 2 folhinhas cada resumo de seminário, do seminário... Um dos primeiros foi Relações de Objeto, né? Sim, mas eu lembro que li o seminário 6, o seminário 5, as formações do inconsciente, o desejo, sua interpretação e as relações do objeto, mas em resumos de 2 folhinhas e um artigo, um trabalho sensacional de Oscar Mazzotta, que era a leitura, a partir do conceito de falo, lacaniano, de um cartaz de publicidade das camisas, olha o que eu lembro, impressionante, as camisas Van Heusen, camisas de homem que tinham o cartaz, eu lembro qual era o cartaz, de publicidade, você via isso nos grandes outdoors na cidade de Buenos Aires, era o rosto de uma mulher muito bonita, olhando para a câmera, digamos assim, e a figura, e sobreimpresso, a figura de um homem vestindo uma camisa Van Heusen e fumando um cigarro, ou seja, era o homem que ela estava vendo, sim? E Mazzotta leu esse cartaz, que era um cartaz de publicidade, estou falando dos finais dos anos 60, com o conceito de falo, que seria o que está o que não aparece, digamos assim, na fotografia. Eu achei tão fascinante essa leitura que eu disse, eu quero ir por aí. Mas se vê, não tem nada a ver com a clínica, nem com a prática, nem nada. Então eu entrei em Lacan por aí. Depois disso descobri Freud e fui estudar Freud com freudianos.
comecei com Gustavo Dima, que era um didata da Associação Psicanalítica da Argentina, e todas as pessoas do grupo queriam ser psicanalistas, freudianos. Com ele dimos o projeto, porque a ideia era uma leitura cronológica, começa com o projeto, com as cartas, mas foi uma leitura muito interessante. E o que motivou a tua vinda para o Brasil? A minha vinda pelo Brasil, provavelmente meu sintoma neurótico impossível de ser resolvido na época, essa seria a verdade. Agora, a história que eu me contei foi a loucura da Guerra das Malvinas. O desencadeante, assim, consciente que eu tenho, foi uma manifestação popular de apoio a Galtieri pela invasão das ilhas, 2 dias depois da polícia ter esmagado uma manifestação dessas mesmas pessoas por melhores salários, mas assim, esmagado, com toda a violência. Os mesmos caras que foram assim pisados pelo poder militar do governo militar, que já estava sem ar, digamos assim. Esse golpe de invadir as Malvinas foi um golpe publicitário, um cálculo político para pensar, para a sobrevida do governo militar. Isso ninguém entende, a não ser que você seja argentino e tenha nascido e escutado todos os dias da tua infância que as Malvinas são argentinas. Todas as escolas públicas e privadas tinham um mapa das 2 ilhas que dizia com cartaz "Las Malvinas são argentinas", era um ícone. Isso desde antes, muito antes da guerra. Exatamente, a guerra foi inventada porque isso já existia. Como havia esse mito, recuperar essas ilhas era como ser os patriotas, era como voltar a encarnar San Martín, a conquista dos Andes, a nova independência da Argentina. Se Margaret Thatcher não tivesse reagido como obviamente ia reagir, isso teríamos tido militares até hoje. Esse apoio espontâneo, populista, etc., entra em curto-circuito com o pânico e o horror que meus pais tinham pelo que eles tinham vivido das manifestações populares de apoio a Hitler. Que Perón e o facho Mussolini repetiam essa coisa da massa popular unida em relação a um líder e uma ideologia. Isso foi uma coisa que me foi transmitida pelos meus pais com absoluto horror. E essa comoção, então, foi um dos desencadeantes para você sair de lá? Queria ir embora daqui, mas à luz da minha análise depois, isso se revelou apenas um pretexto imaginário para uma dificuldade neurótica minha. Enfim, isso já é um pouco mais pessoal. De qualquer maneira, essa foi a história que me contei e vim para aqui porque queria mergulhar. Você me perguntou antes de começar a conversar sobre mergulho. Eu queria ir para um lugar que tivesse um mergulho fácil, porque a Argentina é muito difícil. E você chegou no Brasil e foi para onde? Eu queria ir para a Austrália, mas como estávamos em guerra com o Reino Unido, não podia ir para a Austrália, não tinha visto. Então, por acaso, absolutamente por acaso, me encontrei com uma carioca em Buenos Aires. Já tinha decidido sair para qualquer lugar, queria ir para a Austrália, mas não dava. Me encontrei com uma carioca, tive uma história de 3 meses com ela, que me trouxe atrás dela para o Rio. Então foi 1 mês com ela em Buenos Aires, em que eu dormia no chão, porque tinha entregue meu apartamento e tudo mais, encaminhado meus pacientes. Se eu tivesse ficado, eu estaria hoje, como todos os analistas ficaram lá, né? Tinha começado havia 1 ano, mais ou menos, a clinicar isso tudo. Fiquei 1 mês com ela em Buenos Aires, 2 meses com ela no Brasil. Depois ela rompeu comigo porque estava apaixonada por um marinheiro francês. Ela me disse, quando ele voltar, eu estou fora. E aí eu me encontrei no Brasil mal falando a língua, sem grana, sem trabalho e tendo que me virar. Uma vez nós conversamos sobre a tua chegada ao Brasil, você me disse que uma das pessoas que recebeu muito bem foi o Magno. Magno foi absolutamente um dos meus bons encontros
Eu sou super grato ao Magno. Ele pegou... Eu devo ser o único que bate palmas para as coisas que todo mundo critica do Magno. Devo ser o único. Toda aquela loucura meio surrealista, carioca surrealista dele, eu achei sempre absolutamente o melhor dele. Independentemente da teorização, se você concorda, se não concorda, tudo isso me parece secundário. O amor da língua dele, que para mim foi uma coisa fundamental, eu não consigo me livrar, não sei se eu devo me livrar do meu sotaque, acho que não. Estou te falando isso porque me pesa, sempre me pesou. 4 palavras que eu digo e há 30 anos que escuto de onde você é. Isso é um saco. Ou seja, digamos, você vive aí. No fundo, eu queria desaparecer como aqueles histéricos que se mimetizam totalmente com a língua do outro e desaparecem. Conheço alguns poucos. Você se fixou um tempo no Rio de Janeiro? Eu tentei, nunca me dei bem com os cariocas, eu não entendia os cariocas, eu era porteño, apesar de tudo, e essa coisa... As relações sociais espontâneas dos cariocas eu não as entendia. Por exemplo, eu era daqueles que o passa lá em casa eu entendia como um convite, não como uma frase vazia. E já quebrei a cara de gente surpresa, o que você faz aqui, quem te conhece, né? Claro, eu vi na praia um passa lá em casa, mas era vazio, era um cumprimento, como dizer tudo bem, tudo bom. Mas naquela época aquilo me impressionava muito. Eu já dormi na rua, bicho, no Rio. Eu com muito orgulho, eu dormi no calçadão da Ipanema, ao relento, porque não tinha grana para um hotel, e acordado pelo orvalho aí de manhãzinha. E naquela época tentava me apresentar para os analistas, porque precisava trabalhar. E Magno foi um dos que me acolheu de graça, por nada. Betty Milan me mandou. Com Betty Milan tivemos um mau encontro, nunca foi recuperado isso. Não sei porque ela não foi com a minha cara, provavelmente eu também não fui com a dela, paciência. Mas enfim, ela era uma referência aqui em São Paulo, fui dela uma única vez na vida, conversei com ela no consultório dela, não rolou nada entre nós, e ela me disse, você tem que ir a ver Magno no Rio. Devo isso a ela. E Magno foi um barato, cara. Eu telefonei, marquei, fui lá, tinha 15 pessoas no consultório esperando, eu me dispunha a esperar 5 horas lá, não tinha nada melhor para fazer. Ele saiu, olhou, viu uma cara diferente, me pegou pela mão, lembro disso aí. E ficamos horas conversando, chamou o Otávio Souza, que acabava de voltar de Paris, para dentro também, e eu estava espantado, eu tinha pacientes esperando, não sei, esse é o estilo de Magno. Assistia aqueles seminários malucos dele, eu achava fantástico. Agora, não tinha ninguém que não, da minha turma de referência que não criticasse. Eu criticava pelas piores razões. Eu criticava em nome de um dogma vazio. Enfim, não sei, haveria outras críticas para fazer, mas não essa. Então, sim, devo tudo aos brasileiros, a não ser Alejandro Viviani, que também foi com a minha cara, somos amigos até hoje. E eu consegui me pôr para fora, e o problema é meu, não é de ninguém, da chamada colônia, do gueto argentino. Esse é o meu sintoma. Ou seja, a marginalidade, sintoma no bom e no mau sentido. Ou seja, em vez de entrar e me assimilar à colônia, consegui fazer tudo. Na época era muito angustiante para mim, porque precisava viver e trabalhar. Ou seja, o reconhecimento para mim era uma necessidade vital. Mas consegui isso sem procurar diretamente com os brasileiros. Devo tudo a isso, então me sinto muito grato sempre ao acolhimento. Há um certo cruzamento desses sintomas de marginalidade com a forma que você contou uma vez que se
descobriu como judeu, né? Você conta já desde os seus pais, não havia uma identificação assim muito maciça. Meus pais tinham horror à segregação. Meu pai era de 26, a minha mãe de 28, 29. Isso. Ou seja, eram jovens durante a guerra, judeus do interior, de Entre Rios. Tinham horror do nazismo e da segregação. E se propuseram que seus filhos, meu irmão e eu, fôssemos integrados. Então, não havia, porque meus avós morreram, eu não tive avós, convivência com avós, porque morreram quando... alguns eu não conheci, e a minha avó paterna morreu quando eu tinha 3, 4 anos. Minha avó materna não, mas ela não tinha nenhuma prática de judaica. Não havia nenhuma prática ritual judaica, não havia... O bris não tinha sido feito, ou seja, eu não era um judeu. A circuncisão não tinha sido feita, porque para eles, para meus pais, era uma questão religiosa. Eles eram comunistas e ateus. E queriam que seus filhos fossem integrados e argentinos. Para mim, ser judeu, para mim ser Goldenberg era a mesma coisa que ser Petrocelli ou González. Um era de origem italiana, outro de origem espanhola, eu era de origem de russos. Aquilo não tinha nenhuma marca, nenhuma identidade, nenhuma significação. Na minha infância, eu me criei com garotos de periferia, eu morava na periferia. A gente brincava juntos, não havia nenhuma marca. Até que um dia eu xinguei de Moishe, estávamos brigando com 2 garotos aí, meus vizinhos, nos estapeando, tínhamos 10 anos, sei lá, não sei. E xinguei ele de Moishe, Moisés, é a mesma coisa que chamar os judeus de merda, porque é um xingamento antissemita contra os judeus. Mas para mim, estava no meu acervo, era como chamá-lo de idiota, ou seja, estava no meu acervo de xingamentos, não tinha nenhuma significação especificamente judaica. Meu pai escutou. Eu, seu filho judeu, chamando um garoto que era de origem italiana, os avós eram italianos, de Moishe, e depois que acabou a briga, me chamou e me explicou algo e me disse: tu és isso. E eu fiquei revoltado, eu não quero ser isso. O que quer dizer tu és isso? Aquilo, aquela coisa. E, não conforme com isso, esse foi um erro de cálculo dos meus pais, que como todos os pais querem o melhor para os filhos, então nos mandam para a melhor escola privada da área, que se chamava São Francisco, que era da classe alta, aristocrática de Buenos Aires, que são todos antissemitas. E inglês de manhã, castelhano à tarde, eu era fluente em inglês, por amor, porque com 5 anos eu conhecia a minha vizinha, que era americana e não falava espanhol, e eu aprendi a falar inglês para falar com ela, 5 anos. Então, como já era fluente, me alfabetizei nas 2 línguas. Mas eu não era convidado para as festas e não sabia porquê. E os garotos não me convidavam porque os pais deles diziam para não convidar o judeu, e o judeu pelo sobrenome, certo? Agora, ninguém tinha me explicado isso, eu não tinha como interpretar essa rejeição, essa segregação, e eu procurava alguma coisa em mim que não engatasse, porque qual era a razão disso aí? Não tinha como nem conversar isso, porque a minha mãe me tinha feito uma demanda que era faça amigos, justamente pelo desejo de integração dela, que eu tinha que realizar. Eu tinha que fazer amigos sob ordens. Então, passei uma infância dividida em 2. Meus amigos de bairro, que não tinham o menor problema comigo,
E os garotos da escola com quem eu tinha que me integrar e não sabia como, porque também não sabia como estava sendo segregado ou porquê. Descobri isso no início, no final da escola primária, quando começaram a me chamar pelo sobrenome. Olha que sutil é isso aí, porque obviamente todos nós nos chamamos pelo nome. Pedro, João, Mário, mas eu não era Ricardo, eu era Goldenberg. Ou seja, meu sobrenome, sem deformação, sem nada, era usado como xingamento. O fato de me chamarem pelo sobrenome, não pelo nome, dava a meu próprio sobrenome uma carga de negatividade e de insulto. Vai viver com um ruído desses. Ou seja, porque isso lhe chegava dos seus pais. A classe alta argentina era e é absolutamente conservadora e antissemita. Isso é fato. Se mantém para você alguma coisa de judeu na tua vida? Eu adquiri um certo... Me é completamente desconhecida, intelectualmente conheço a ritualística, conheço mais da ritualística cristã e da Bíblia e tudo mais do que do judaísmo, mas digamos que estou razoavelmente informado, mas de fora. Me defino como Freud se definia, como um judeu sem Deus. Me identifico com a cultura, com a integração na cultura dos judeus, seres do livro, digamos assim. Isso me identifica. O povo do livro. Né? O povo do livro. Agora, me foi e me será completamente alheia toda a ritualística, porque o judaísmo como cultura e a religião dos judeus está muito colada. Uhum. Mas não é uma fusão absoluta como as pessoas acham. Eu sou totalmente judeu, me sinto tal, mas não tenho nada em comum com a ortodoxia religiosa, nada. Ou seja, me é incômodo, ridículo, qualquer forma de dogmatismo religioso, e os judeus ortodoxos me parecem uma piada. Esses homens vestidos como para o inverno de 20 graus da Rússia, em São Paulo, com 40 graus, com levitão preto e chapéu, e as crianças que não podem ficar de peito de fora, de 5 ou 6 anos, que têm que ficar vestidas, e me parece ridículo. Tive uma vez um argumento talmúdico, porque evidentemente todo judeu é um talmudista, quer ele saiba ou não, eu sou também um talmudista, por isso somos analistas. Uma conversa com um cara que se converteu ao judaísmo, e como convertido, um paciente meu, como convertido era muito mais judeu que eu, em termos da ortodoxia. Bom, o cara tinha um problema seríssimo, morava no 25º andar, e não podia descer no Shabbat, depois das 6 da tarde da sexta-feira, sábado, não podia descer do apartamento dele. De elevador não podia descer, porque o elevador representa trabalho e o judeu no Shabbat não trabalha. Mas tampouco podia descer de escada, porque as luzes se acendiam automaticamente. Isso era a mesma coisa que fazer fogo. Ou seja, se ele não podia na sua casa, isso nenhum judeu pode desligar e ligar luz. Precisa ser automático aqui, ou seja, ficam acesas direto para não ficarem no escuro do começo ao fim do Shabbat. Mas ele exigia do prédio, entrou com um processo para que o prédio deixasse toda a escadaria acesa durante o final de semana, e o prédio disse, ok, se você pagar a conta, tá, mas aí temos o outro lado do judaísmo, que supostamente os judeus não gostam de gastar dinheiro. Então, ele não podia sair de casa. E uma vez eu digo para ele o seguinte: abrir uma torneira você pode? Abrir uma porta você pode? E ele me disse sim. Digo, bom, acender uma luz é a mesma coisa que abrir uma porta, só que no sentido contrário. Ou seja, você entra, a luz se acende quando a porta se fecha e a luz desliga quando a porta se abre. Esse foi um argumento talmúdico. A partir daí o cara conseguiu descer
25 andares para poder sair na rua. Você viu que eu não disse para ele, tudo isso é ridículo, parece besta. Não. Digo, vamos entrar no discurso talmúdico, o que a lei, a Torá diz. Tá, não dá para trabalhar, não dá para fazer fogo. Ok, muito bem. A eletricidade, por analogia, digamos assim, seria o fogo, né? Digo, bom, esquece isso, está sempre passando. É um fluxo como um rio que está sempre passando e uma porta que é como uma ponte que abre e fecha e só. Bom, a partir daí ele achou um argumento talmudicamente aceitável e começou a dizer, isso não é uma interpretação, isso é uma discussão dos judeus talmúdica. Então sim, eu sou um judeu, certamente. Por exemplo, o bris, a circuncisão, meus pais não fizeram nem a mim, nem no meu irmão, porque isso era coisa religiosa, não tinha nada a ver. Mas, já adulto, eu terminei fazendo uma circuncisão por motivos que na minha cabeça eram médicos. Depois fiquei pensando que não tinha nada de médico, que era absolutamente um acting em que eu dei a mim próprio via cirurgia. Meu pai era cirurgião, né? Não foi ele que fez, mas foi um colega dele. Ou seja, eu dei a mim próprio o pai judeu que eu precisava, isso é fato. E chegou a transmitir alguma coisa para o teu filho? Aí que está o ponto. Eu tive uma angústia fenomenal quando meus filhos estavam para nascer. Mas eu pensei que eu tinha escolhido uma mulher goi, uma não judia, para ser mãe de meus filhos e que tinha que respeitar essa escolha. Então acabei não fazendo a circuncisão dele. E ele terminou fazendo por motivos também médicos, já mais velho. E é a mesma história. Mas em mim fazia mais sentido ter decidido não fazer a circuncisão, porque estava fazendo jus à mulher que eu escolhi, que era não judia, para ser mãe dele. E meu filho, eu acho que isso sim é transmissão minha, é muito mais inteligente que eu. Quando perguntavam para ele aqui, o que você é? Ele respondia caju, católico judeu, ou juca, judeu católico. Eu sou caju ou juca, com humor, ou seja, ele não teve esse conflito que eu tive lá atrás. Lembro uma vez que, conversando com Marcelo Coelho sobre isso, ele disse, não, mas ele tem que responder simplesmente que ele é moderno, e ponto. Então sim, eu acho que eu deixei passar sem angústia um modo de ser judeu que não passa por se esconder ou encontrar a identidade atrás do dogma. Eu creio que isso é a transmissão que eu consegui passar para ele e que eu construí de um jeito difícil em relação aos meus pais. Não está como responsável pela transmissão de um dogma, já entra direto no nosso tema de psicanálise política.